Nosso Deus, Ele é maravilhoso e grandioso. É importante que todas as informações que nós temos e que a Bíblia nos orienta, ela vai sempre estar nos instruindo para que nós possamos prosseguir um caminho que, de fato, Deus ele possa ser glorificado na nossa vida. E é bem verdade que hoje a forma como as coisas elas têm ido, os jovens eles estão sendo incluídos nesse plano, porque o que nós temos visto hoje são muitos jovens, pessoas com tão pouca experiência, com tão pouco tempo de vida. Essas pessoas elas têm perdido as suas vidas, perdido a sua infância, perdido toda uma juventude, uma vida que deveria ser uma vida longa de sucesso, e nós temos visto que isso tem sido abortado diuturnamente, e há uma ação no mundo espiritual por detrás de tudo isso, que leva muitos jovens a se drogarem, beberem, se prostituírem, e tudo isso está tirando desses jovens a oportunidade de construir uma vida alicerçada de sucesso, e que eles tenham condições de vencer todas essas lutas e provações e até mesmo propostas. Nós temos visto que hoje o mundo ele tem muita facilidade de oferecer essas propostas, essas facilidades aos jovens, e muitos têm se deixado levar da enganosa, e isso tem causado muitos prejuízos. Mas eu quero trazer uma palavra hoje, biblicamente, mostrando alguns versículos na palavra de Deus que nos instrui, que nos habilita a sermos pessoas vitoriosas em toda a nossa caminhada. Se não vejamos, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler todo o capítulo, o versículo 14, para a gente ter uma ideia. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A primeira coisa que João escreve, e deixa isso bem claro aqui, é que o Senhor coloca-nos na categoria de filhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conhece aquele que existe desde o princípio. Observe que João está falando aqui de princípios que devem ser observados, tanto para os filhos de Deus, ele coloca nessa categoria filhinhos, e depois ele destaca: pais, eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ele está dizendo que o que ele está escrevendo, não está escrevendo coisas difíceis e coisas desconhecidas. Ele está falando de coisas que são conhecidas, coisas que são de fácil entendimento, e que já tivemos acesso a essas informações alguma vez na nossa vida, ou alguém já falou a esse respeito. Eu estou parafraseando para que você compreenda melhor. Só que aqui ele coloca uma outra questão também. Ele disse: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e o Espírito de Deus habita em vós, e já venceste o maligno. O que João está dizendo é que
Ele escreve para os jovens porque os jovens são fortes. O jovem está em pleno vigor. O jovem está em plena saúde mental, física. E ele mostra aqui a característica de um jovem que tomou uma decisão de andar com Cristo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Uma vez esse jovem sendo forte, o Espírito de Deus habitando nele, ele tem totais condições de vencer qualquer astúcia do inimigo, do maligno. E falando desse vigor, nós vamos observar que Eclesiastes, capítulo 12, o próprio Salomão, já um homem velho, conhecendo toda a experiência de vida e conhecendo todos os fracassos da vida, conhecendo todas as batalhas vencidas e as não vencidas da vida, é um homem experiente, vivido, experimentado no trabalho, no sofrimento. Um homem que passou por algumas dificuldades, no sentido de lutas. Não vai achar porque Salomão era um homem mais inteligente, as coisas foram fáceis, mas ele teve as suas crises internas. E uma delas que Salomão, a Bíblia diz que ele se envaideceu e serviu os deuses das suas 1000 mulheres. Então ele teve crises, e crises existenciais, crises espirituais, crises internas ele teve. Então, às vezes as pessoas acham que sofrimento é só nascer num berço humilde e ter que lutar pela vida, mas tem muitas pessoas que têm riquezas, que são consideradas sábias, inteligentes, e mesmo assim elas têm crises existenciais, crises espirituais, têm crises emocionais. Então, vamos observar principalmente nos dias de hoje, há muitos que passam por muitas crises psicológicas, crises mental, crise espiritual. E Salomão ele deixa um conselho, Eclesiastes 12:1, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais tu vinha dizer, não tenho eles prazer. E algumas versões dizem assim, que não tenham neles contentamento. Ou seja, que a minha velhice não seja uma velhice de frustração, de prejuízos, de percas, dores, angústia, solidão. Eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter ido mais além. Eu poderia ter conquistado mais, eu poderia ter feito mais diante das oportunidades que tive, mas não fez. Então a recomendação de Salomão é que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da mocidade, o dia de pleno vigor, no dia que você tem saúde, você tem tempo, você tem liberdade para fazer. O tempo não é o seu inimigo. Pelo contrário, ele está a teu favor, porque você é jovem. E a recomendação dele é que você tenha totais condições de fazer, enquanto ainda é jovem. Porque o tempo passa, a velhice chega e com ela vem as doenças. Quanto você, numa idade avançada, você não tem tantas condições de ir um pouco além do que você gostaria de ir, porque a idade já não permite, as forças já não permitem e a condição também já não permite mais, pelo pouco vigor que você tem. Então, uma recomendação para você, jovem, é que você faça algo hoje, na condição que você tem, dê o seu melhor, para que você tenha condições de fazer melhor ainda. Essa é a recomendação de um senhor. Não é um homem mais de meia idade, já é um velho. E ele deixa essa recomendação, é uma das expressões mais lindas da Bíblia que eu vejo aqui,
de um homem que olhou para trás e olhou de frente do espelho e ele viu que o tempo passa para todos e a idade chega para todos. Nós não vamos escapar, por mais que seja difícil para muitos encarar, mas é uma realidade. Então fica o conselho. Também quero deixar um conselho que está no Salmo 119, o versículo 9. De que maneira purificará um jovem o seu caminho? O salmista mesmo responde, observando segundo a tua palavra. Há uma maneira de você ser forte, do Espírito de Deus estar em você e de você ter totais condições de vencer o maligno. Como? Observando segundo a palavra de Deus. Jeremias se achava tão pequeno e incapaz de fazer a obra de Deus, mas o Senhor diz, eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei, eu te coloquei como profeta perante as nações, quando tu ainda eras informes. E a recomendação do Senhor é que nós devemos meditar nesta palavra. Josué capítulo 8, ou seja, capítulo 1, nós vamos olhar a partir do versículo 8, o Senhor instruindo a Josué. O Senhor dá instruções para Josué no capítulo 1, no versículo de número 7. O Senhor recomenda que ele deve ser forte e corajoso e que ele tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés estabeleceu para ele não se desviar dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda. É tão importante que no versículo de número 8 diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É tão importante que o segredo do sucesso, da vitória, de você ter sucesso e ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, é não apartar da sua boca o livro da lei. É não apartar da sua boca a palavra do Senhor, mas ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, e isto te irá bem. Ele está dizendo, você vai ser vitorioso em tudo que você fizer. Você vai ter conquista, você vai possuir, você vai conquistar. Porque você, em primeiro lugar, tem o cuidado de cumprir a lei do Senhor. Olha o que diz o Salmo 1, o versículo de número 2 desse Salmo. Antes, o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Observe o que diz o Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Senhor está dizendo que é a palavra do Senhor que é lâmpada para os pés e ela é luz para o caminho, para que ele seja bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Ele precisa ter essa palavra como base para a sua vida. Isso é maravilhoso. Jovens, aqui fica esta palavra de reflexão para o seu coração. Que você medite nesta palavra, que você seja uma pessoa que possa ser enriquecido a cada dia e que você possa seguir essas orientações para que você seja forte, para que você possa sim estar nessa condição de ser usado por Deus como instrumento. Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel era um escravo, estava na Babilônia.
E resolveu Daniel firmemente no seu coração de não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel estava em uma corte. Na corte, ele comia tudo que sobrava da mesa do rei. Tudo aquilo que o rei comia, eles deveriam também comer, das finas iguarias. Ou seja, segundo os historiadores, diz que aquilo que sobrava da mesa é que o escravo comia. Apesar de ele ser uma pessoa da corte, mas ele era um escravo. Não era diferente dos demais. Mas mesmo assim, ele decidiu, ele resolveu, tomou uma decisão firmemente no seu coração de não contaminar-se, de se manter puro. Não é a circunstância, não é o lugar que vai te corromper. Você pode mudar ambientes, como também você pode mudar a sua própria vida quando você toma uma decisão. Tem pessoas que deixam ser corrompida pelo ambiente, quando na verdade você é um transformador de ambiente. Daniel não se deixou ser corrompido pelos deuses da Babilônia e nem pelas finas iguarias que comiam da mesa do rei, mas ele tomou uma decisão de se manter puro. José, sendo ele um jovem de 17 anos, chegando no Egito, ele não deixou ser corrompido pelo Egito, pelo contrário, ele se manteve firme mesmo em péssimas condições no que se diz respeito ao emocional dele. Ele foi vendido pelos irmãos, mas ele decidiu manter-se fiel a Deus. Então, eu poderia dar vários exemplos de pessoas que tiveram em lugares diferentes, que eles deveriam, se não tivessem um alicerce, ter se corrompido. Mas em vez de se corromper, eles decidiram se manter firmes, íntegros, na presença de Deus. Não permita que ambiente nenhum venha corromper a sua vida, forjar ou mudar, denegrir o seu caráter. Mas seja você aonde você estiver. A recomendação de João filhinhos, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e tendes, e o Espírito de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Observaram que só há condições de nós sermos fortes aqui. Ser forte aqui não é a pessoa que vai para a academia e fazer musculação e ter um corpo desejado, como muitos querem, um corpo bem definido. Não, não é isso. Ser forte é ter totais condições de resistir às tentações, de dizer não para o pecado, de dizer não para as propostas que vão ferir, denegrir o teu caráter, a tua vida como cristão. É você ouvir uma proposta e avaliar aquela proposta. Se ela vai te tirar da intimidade, da comunhão com Deus, não. Eu não quero, eu rejeito. Daniel recebeu essa proposta. Olha, para comer de todas as comidas que o rei come, para que vocês se tornem pessoas robustas e belas. Eu não vou comer. Porque essas comidas, elas são sacrificadas a ídolos. Como também Ananias, Misael e Azarias, eles também receberam uma proposta de se curvar diante de uma estátua. Mas eles não obedeceram. Eles não submeteram aquilo porque era contra os seus princípios, confrontava os seus valores. Então eles decidiram manter-se íntegro. Não é porque ele era melhor do que os outros, mas eles tinham convicções daquilo que eles tinham aprendido de Deus. Então eles foram até as últimas consequências e Deus honrou. Agora você me pergunta, mas se Deus não livrasse? Eles estavam decididos a morrer pelo seu Deus. Isso é ser forte. A Bíblia diz também que Daniel, ele assinaram um decreto que ele não podia orar durante 30 dias, só o rei que deveria receber as homenagens. Mas assim, e Daniel, sabendo que o edito já tinha sido escrito, assinado, corroborado pelo rei,
ele entrou no seu quarto, como de costume, e orou ao Senhor. Então, quando você tem o costume de fazer as coisas certas para o Senhor, não é um edito, não é um decreto que vai tirar você do foco. E por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor enviou o seu anjo e guardou Daniel. Então, queridos, fica aqui essa palavra para que você possa refletir sobre os princípios que Deus estabelece para que você tenha uma vida vitoriosa. Observar os princípios desta palavra e não negociar esses valores e muito menos esses princípios. Se você preocupar-se em honrar a Deus, Ele também vai honrar o teu nome. Eu quero fazer um convite para você ainda que não é inscrito no canal Ministério Luz do Mundo, se inscreva, nos ajude a crescer nesse canal, divulgando o Evangelho, compartilhando. Você se inscreve, ative o sininho para que você possa receber de primeira mão aí os vídeos que nós estaremos postando nesse canal. Nós temos a página Assembleia de Deus Luz do Mundo no Facebook. Nós temos também um grupo Luz do Mundo no Facebook. E também temos no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Você pode nos acompanhar nesses canais aí. Estará lá curtindo, comentando, compartilhando e nos ajudando a divulgar o Evangelho. Quando você compartilha ou comenta, você também está aí impulsionando esse canal a crescer e mais pessoas possam ver o que nós estamos fazendo. Que Deus te abençoe. Uma coisa eu prometo para você, estarei orando pela sua vida, para que o Senhor continue abençoando o seu povo, quebrando muralhas e abrindo portas para que o povo de Deus possa triunfar em um tempo tão difícil. Somente em Deus nós temos a garantia de vitórias. Que Deus em Cristo vos abençoe de forma toda especial, em nome do Senhor Jesus.